Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente veio falar do capítulo 3 de História, tá bom? Para ajudar vocês aí a entender melhor, né, as atividades que vocês precisam estar realizando e a entender melhor os conteúdos. Então, nós vamos falar sobre os monumentos da história do Brasil, tá bom? O monumento, o que é um monumento? É uma construção que é erguida para comemorar um acontecimento importante, para homenagear uma pessoa importante, que teve um papel importante na história, né? Esse tipo de construção também tem um caráter artístico, né? Ou seja, é dotado de uma beleza estética, ele tem uma característica diferente, não é comum, não é uma peça comum, corriqueira, mas algo diferente, né? Os monumentos têm a função de preservar a memória de fatos importantes para determinadas comunidades, né? De homenagear e assim preservar. Toda vez que você olha para aquilo, você lembra que aquilo tem uma história, né? E você pode também apresentar essa história para uma outra pessoa que não conheça. As cidades apresentam monumentos históricos que simbolizam acontecimentos significativos para a história de uma nação, de um estado ou da própria cidade. Por exemplo, a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, é um exemplo de um fato marcante. E há vários monumentos em homenagem a esse acontecimento histórico, tá bom? Aí no livro de vocês tem embaixo uma imagem, né, de um dos monumentos que lembram essa história, né, que fazem versão a essa história. Além desses monumentos, eu coloquei aí para vocês um monumento que tem aqui em São José dos Campos, né, que no caso este aqui, ali perto do indo para o aquário, né? Ele fala de uma colônia que chegou aqui. Aqui tem o Mercadão, que não deixa de ser um monumento, que conta uma história de São José dos Campos, que traz toda uma história. Né? Tem este aqui, este outro monumento, são todos monumentos daqui da nossa cidade, de São José dos Campos. Depois vocês podem até pesquisar esses monumentos, né? Conhecer um pouquinho mais essa história, inclusive é uma dos pedidos do livro, né? É uma das atividades a serem feitas, tá bom? Aí vocês têm a próxima página, são três questões, né? A primeira, que pergunta, na sua opinião, com as suas palavras, qual a função dos monumentos históricos, né? Para que serve um monumento histórico? Por que ele é importante, né? E para que serve esse monumento, na sua opinião? Na questão 2, observe novamente a fotografia da página anterior, que vocês vão ver lá na página anterior, que no slide a prof não colocou, e responda a questão. O que é comemorado com esse monumento histórico? Então, vocês vão olhar lá para a imagem. Lembre-se que toda imagem ela tem legenda, né? E a legenda traz informações importantes da imagem. Então, se for o caso, leiam a legenda e respondam o que é comemorado com esse monumento histórico, o que lembra esse monumento histórico, a comemoração que ele vem lembrar, né? A questão 3. Nosso patrimônio cultural e natural está constantemente ameaçado de desaparecer. As guerras, os desastres naturais, né, como chuva, ventos fortes, o crescimento desordenado das cidades, então se quebra algum espaço, se tira algum monumento para poder construir, a falta de investimento, porque monumentos históricos normalmente eles contam histórias passadas, eles são mais antigos, eles precisam de passar por uma série de cuidados para poder permanecer, né, sem cair, sem se tornar velho, feio e até perigoso. Então, falta de investimento, abandono, colocam em risco a preservação dos patrimônios em diferentes lugares do mundo. Aí nós temos uma fotografia a seguir. Vocês vão observar ela, fazer a leitura da legenda e aí responder o que se pede. Dê exemplos de problemas que dificultam a preservação do patrimônio no local em que você vive. Aqui em São José dos Campos, o que pode dificultar a preservação dos patrimônios que nós temos aqui? Na letra B,
Por que é importante preservar o monumento histórico, né? Por que eu preciso preservar? Por que é importante preservar esses monumentos históricos? E na letra C, vocês vão escolher um monumento que existe aqui no nosso município de São José dos Campos, né? E pesquisar sobre ele, escrever em uma folha à parte ou um pequeno texto no próprio caderno, explicando, né, esse monumento, quando que ele foi colocado, porque, que história que ele está contando, por que ele é importante, né? Se ele virou um monumento, ele é importante. Qual a importância dele, que história que ele vem contar, tá bom? Vocês podem escolher qualquer monumento que esteja na nossa cidade. Então, eu acabei na primeira página já dando algumas dicas de alguns que nós temos, mas podem pesquisar outros, tá bom? O cotidiano da escravidão no Brasil. Jean-Baptiste Debrecht chegou ao Brasil em 1816 e aqui permaneceu até 1831. Debrecht era um dos integrantes da Missão Artística Francesa, que foi um grupo de artistas e artesãos franceses que vieram para o Brasil a convite de Dom João VI para fundar uma academia de belas artes no Rio de Janeiro, né? Fundar essa academia de belas artes. Essas aí são duas obras que vocês devem observar, fazer a leitura da legenda, olhar com cuidado as características que tem nas imagens, porque essas características vão fazer referências para as questões que vêm a seguir, tá bom? Então, ó, Debrecht viajou pelo Brasil e registrou em suas obras as paisagens do país e o cotidiano de seus habitantes. O artista deu atenção especial à diversidade da cultura afro-brasileira que encontrou no Brasil. Os africanos trouxeram consigo tradições e costumes religiosos de seu continente, que se fundiram com alguns costumes dos europeus que já estavam aqui, né? Então, se fundiram, quer dizer, acabaram fazendo parte tanto dos africanos quanto dos europeus, viraram um só, né? Acabaram se confundindo, né? Tanto os costumes que os europeus trouxeram quanto os africanos, eles acabavam vivendo juntos e um acabou entrando dentro do outro. Aí tem uma... leia a seguir um trecho escrito por Debrecht sobre a escravidão no Brasil. Tudo assenta, pois, neste país. O escravo negro na roça, ele rega com seu suor as plantações do agricultor. Na cidade, o comerciante, falo carregar pesados fardos, pertencente ao capitalista. É como o operário ou na qualidade do moço de recados que aumenta a renda do senhor, mas sempre medicamente alimentado e maltratado. Né? Então, nessa frase aí, ele está falando que os escravos no Brasil, né, nessa época, seja homem de recado, seja cuidando da lavoura, seja um comerciante vendendo alguma coisa, ele sempre era o que tinha o pior serviço, aquele mais pesado, aquele mais arduoso, né, aquele que deixava cansado, maltratado e mal pago, né? Ele era escravos. Questão 1. As obras de Debrecht são importantes fontes históricas e fazem parte da nossa memória cultural. A partir das representações do cotidiano dos escravizados no Brasil, feitas por Debrecht, podemos aprender um pouco sobre os aspectos da cultura afro-brasileira no período imperial. Responda as questões. Letra A. Quais costumes foram retratados nas obras produzidas na página anterior? Então, lá na página das imagens das duas obras, vocês vão dizer que costume que está sendo retratado, que foi pintado ali, que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Na letra B, cite a obra que retrata um costume africano, é a obra 1 que é africana, é a obra 2, e que retrata o costume europeu. E justifique como que você sabe que aquela 1 é africana e aquela 1 é europeu. Ah, eu sei porque eu vi que os trajes, eu sei porque eu vi que só tá os escravos, enfim, vocês vão ter que avaliar a obra. Na questão 2, faça uma pesquisa em livros ou na internet, anote no caderno, a gente já fez isso outras vezes, então talvez vocês até tenham aí para pesquisar, costumes atuais que revelam a influência da cultura africana na sociedade. Então, costumes que até hoje a gente faz e que vieram da cultura africana, né? Vieram na época da escravidão e até hoje a gente permanece fazendo. Na questão 3, é uma pesquisa e organização de dossiê de imagens
sobre a cultura afro-brasileira no país. Então, vocês vão seguir esse roteiro, né? Selecionar diferentes fontes, livros, obras, imagens da internet, textos da internet. Aí vocês vão escolher as imagens que documentem diferentes aspectos da cultura brasileira, né? Da cultura afro-brasileira. Organizar as imagens selecionadas e elaborar legendas, né? Para a gente poder entender o que está sendo feito naquela imagem. E depois a gente vai fazer um mural virtual onde a gente possa colocar essas imagens, tá? Então, primeiramente, pegar as imagens que representem a cultura afro-brasileira, né, no nosso país, e fazer uma legenda dessa imagem. Né? Então, vocês vão ver quais são os costumes que eles têm, que eles trouxeram, e aí depois pegar imagens com esse costume. Na página posterior, vocês têm aí uma retomada de todos os conteúdos, né? Então, se precisar, retoma lá no livro, no capítulo 3, desde o começo. E a primeira questão é para completar a linha do tempo, a seguir com os acontecimentos listados em ordem cronológica. Então, cada ano que tem aí, na ordem cronológica, na ordem, né, do menor para o maior, vocês vão colocando quais foram os acontecimentos, tá bom? E aí já tem na letra A até a letra F os acontecimentos, só vocês só precisam estar retomando eles no livro se vocês não souberem de cor, né, as datas. O que aconteceu primeiro? Não chuta, não vai colocando qualquer um. Pesquisa no livro lá, grifa todas as datas no livro, né? E aí fala qual é a data que é de cada acontecimento. Na questão 2, observe a gravura que está do lado aí e responda as questões no caderno, que não cabe no livro. Aí você coloca a página, questão 2, letra A. Qual é a condição social das duas pessoas representadas por Debrecht em primeiro plano nessa gravura? Então, tem duas pessoas aí em primeiro plano, que está na frente, né? Que está em destaque. Quais são as posições sociais, né? O que um é, o que o outro é. Posição social, uma professora, outro diretor, né? O que vocês acham, olhando para essa gravura, que é essas pessoas? E a B. A ordem social retratada na obra sofreu alguma mudança em razão da independência? Quando veio a independência do Brasil, essa ordem social que está retratada aí sofreu alguma alteração? Tem lá no começo do texto, a gente já fez a leitura disso, tá bom? Então, se for o caso, releia novamente, escute o vídeo novamente, que tem gravado também, e aí vocês conseguem responder tranquilamente e entendendo um pouco mais desses conceitos, tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida é só chamar, prof, que eu estou à disposição. Estamos à disposição. Beijo, boa tarde.